Agora sim, seguindo o tema do mês, eu posso fazer. Oh, irmão, você pode fazer melhor do que isso. Eu posso fazer. A mensagem hoje é missão. Eu posso fazer melhor. Ao refletirmos sobre a nossa vida, será que nós podemos fazer melhor? E entendendo que o eu posso, o eu ali, ele pode ser tanto minúsculo quanto maiúsculo. Porque ele não diz respeito somente ao eu posso, mas diz respeito ao eu sou, também pode fazer melhor. Tendo em vista isso, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 72, talvez na sua Bíblia está 70. Outros 72 discípulos, e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e os lugares que ele planejava visitar. Estas foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora, vão e lembrem-se de que eu os envio, cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, diga primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali foram gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecer. Curem os enfermos e diga-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó desta cidade, em sinal de reprovação. E saibam disso: o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratado com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera Corazim e Betsaida? Porque se na cidade de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido, e demonstrando isso, vestido panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita a sua mensagem, também me aceita. Quem a rejeita, também me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem.
Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados no céu. Essa passagem está registrada somente no Evangelho de Lucas. É uma das poucas que não faz parte do Evangelho sinótico, aquilo que o pastor Ricardo já nos ensinou na escola bíblica dominical. O Evangelho de Lucas, ele está dividido em pelo menos 3 partes. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 6, vai falar sobre o aparecimento de Jesus. O capítulo 7 ao capítulo 18, ele vai falar sobre as atividades de Jesus. Do capítulo 19 ao 24, ele vai falar sobre a aflição do Senhor Jesus. Visto que, quando nós falamos que a Bíblia, a igreja, ela não fala sobre nós, é sobre Ele. É a aparição dEle, é as atividades dEle, e é as aflições dEle. Nunca foi sobre nós, é sobre Ele. É por Ele que nós estamos aqui, por Ele nós existimos, por Ele nós vivemos, e por Ele nós morremos. Logo, essa reflexão, ela está dentro das atividades de Jesus. Ou seja, de uma forma mais específica, a conduta do Filho do Homem. Esse relato se dá na região da Galileia, mais precisamente na mesma cidade que o pastor Ricardo ministrou a semana passada, cidade de Cafarnaum. O texto começa dizendo o seguinte, a caráter de introdução: primeiro, por que Cafarnaum foi escolhida pelo Senhor? Christian Shen, um grande homem de Deus, já está com o Senhor. Ele disse nos seus estudos que em Israel existem pelo menos os 8 tipos de rochas, de solos, que existem em toda a extremidade terrestre. Em Israel, como a vitrine do mundo, tem os 8 tipos. Uma delas é chamada da rocha escura. É uma rocha específica e uma qualidade muito boa para a fertilidade, para a lavoura, para o crescimento. Logo, Cafarnaum, ele é composto por essa rocha. Por isso que a Bíblia trata aqueles que estavam à sombra da morte, uma terra escura, a região da Galileia. O profeta Isaías diz que essa região empobrecida, abandonada e rejeitada, mas não seria assim para sempre. Um dia, ela seria uma terra fértil, deleitosa e proveitosa. E é aqui, nessa terra fértil, que Jesus começa a semear as primeiras sementes. Porque é aqui, nessa região, em que ele vai chamar os seus discípulos. É aqui que ele está semeando primeiro, para depois semear no resto do mundo, em outros solos, em outros terrenos. Jesus escolheu uma terra fértil para estabelecer o início do seu ministério. Logo, terra de Cafarnaum. O fato é que esse texto diz que, começando a leitura, ele vai dizer o seguinte: depois disso o quê? Para nós entendermos o que significa depois disso, nós precisamos voltar no texto, voltar no capítulo 9. Jesus aqui, ele vai separar, ao contrário do capítulos anteriores, ele separa 12. Aqui ele vai separar 72. Algumas tradições usam o número 70. Há muitos estudos sobre isso, mas há um estudioso pelo nome de Hildo Peronde. Olha aí, conheci mais um Hildo. Ele vai dizer que o número 72, ele é o múltiplo de 10. Então a ideia de 12 é a ideia da humanidade, do ser homem na totalidade potencializado. Então ele vai dizer que o número 72 é o número do homem na sua individualidade e na sua coletividade. Logo, 72 representa todos os povos da terra. Ao contrário dos 12 que Jesus chama pelo nome, aqui não há mencionado nome nenhum.
são tidos como anônimos, homens pelos quais a Bíblia não relata o seu nome. Aqui, irmãos, a gente já aprende pelo menos duas lições. Primeiro, o Evangelho precisa ser anunciado em todas as nações. Foi aberto aqui Salmo 96, glória a Deus, proclamai o nome do Senhor em todas as nações. Segundo, o Evangelho do Senhor, muitas vezes ele vai ser proclamado e anunciado por anônimos. Nem todo mundo vai ter o nome do pastor Ricardo, nem todo mundo vai ter o conhecimento, o reconhecimento, a visibilidade que ele tem. Mas o fato que, independente de termos ou não esse nome reconhecido ou conhecido, independente do fato que nós temos um ministério da palavra, de pregação, de música ou qualquer outro, independente disso, nós como discípulos de Cristo, todos nós temos uma responsabilidade em comum: ir por todo mundo e anunciar o nome do Senhor. Muitas vezes o nosso nome não vai ficar gravado na história, muitas vezes nem a igreja, muitas vezes o corpo aqui sabe o nosso nome, mas nada disso pode ser um impedimento para o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Nem todo mundo vai ficar famoso, nem todo mundo vai ter um nome expressivo, nem todo mundo vai ter um ministério de visibilidade, mas todos nós temos o ministério da reconciliação. Quando Jesus foi chamar os 12, ele chamou pelo nome. Aqui não, 72. E nós estamos incluídos nesses 72. Por isso, não espere o reconhecimento, não espere ter essa visibilidade. Vá e anuncie o nome do Senhor Jesus. Sexta-feira nós lemos uma frase de Suzanne Wesley. Ela disse que uma boa mãe, uma boa esposa, eu vou só acrescentar um pouco mais, um bom marido, um bom pai, ele acrescenta muito mais ao reino de Deus, de joelhos dentro da sua casa, do que muitos pregadores com o microfone na mão, em cima de um púlpito.